Olá, eu sou o Ronaldo Cavalieri e seja bem-vindo ao Desrobotize. Aqui nós vamos falar de transformação humana. Tecnologia não nos assusta, pelo contrário, ela ajuda a potencializar as nossas melhores habilidades. E hoje eu estou com o Marlon Cunico, que é o único brasileiro a ganhar um prêmio internacional em impressão 3D. O Marlon, ele é engenheiro mecânico, doutor e pós-doutor na área, né? Isso, dois pós-doutorados na área. Dois pós-doutorados na área, ou seja, é um cara que respira tecnologia. A gente tem que respirar tecnologia para se manter atualizado e meus colegas sempre falam, qual que é o teu hobby? Engenharia. Esse é o meu hobby. E o seu foco é a impressão 3D, né? Um dos focos, a gente na verdade não chama de impressão 3D, a gente chama de manufatura aditiva. Aprendendo aqui também. Para manufatura avançada. Certo. Um dos tipos de manufatura aditiva é chamada impressão 3D. Perfeito. E Marlon, onde que isso é aplicado hoje? Na verdade, a impressão 3D é uma situação que se popularizou mundialmente e começou a se incorporar na sociedade como uma forma de acelerar a criatividade. Certo. Se você considerar que antigamente para você ter um protótipo de uma caneta, você levava 3 meses, desde a ideia até a concepção. Hoje em dia, em questão de 2 horas, você tem esse protótipo. É muito mais ágil. É muito mais ágil. E com isso você consegue gerar rodadas de criatividade muito mais ágeis e com muito mais efetividade, porque você realmente tem um objeto físico na tua mão que você possa utilizar. Por outro lado, a impressão 3D também muda o jeito da gente pensar sobre alguma peça. Sim. Se você considerar empresas grandes de aeronáutica, já se utilizam de impressão 3D metálica com o objetivo de produzir peças de extrema complexidade e resistência alta. Ou seja, isso pode ser aplicado desde um objeto mais simples a algo mais complexo, né? Exatamente. Por exemplo, um dos seus pós-doc é na área de saúde. É na área de saúde, aplicado em bioengenharia, que é um tipo de aplicação de equipamentos ou desenvolvimento de equipamentos voltados para retorno na área da saúde para você identificar doenças ou criar próteses com liberação de remédio e tudo mais. Você está falando de tecnologia de ponta, né? E isso vem, na verdade, nesse movimento de mudança onde a tecnologia impactou o comportamento do mundo, né? E a gente está aí praticamente começando, né? Eu imagino que os próximos anos essa velocidade ela tende a acelerar, né? Como que você vê esse impacto da tecnologia no mundo? Esse impacto ele ainda vai ser acentuado mais nos próximos anos. A gente diz que tem 3 grandes ondas de tecnologia e implementação de algum tipo de tecnologia. Só para dar um exemplo, se a gente falar sobre realidade aumentada, a gente já está na segunda onda. Certo. Então a gente teve uma onda, teve um impacto grande, depois daí ela caiu em descrédito, caiu em desuso e agora está na segunda onda. A impressão 3D está indo para a segunda onda agora. Então, a união de tudo vai para uma primeira onda que está acontecendo agora. Ela vai diminuir um pouco, levemente, porque as pessoas ainda vão ter que correr atrás para aprender e ela vai dar um boom. Então, eu imagino que nos próximos 5 a 6 anos, a gente tenha uma aplicação em todos os segmentos possíveis de qualquer tipo de tecnologia intrínseca da 4.0. O objetivo da tecnologia é otimizar processos, reduzir custos, ou seja, entregar mais eficiência, mais eficácia, né? Mas ao mesmo tempo isso pode vir junto com aquela impressão de perigo ao emprego, né? Então, uma pessoa ela pode ser substituída por um robô, por exemplo, né? Como que você vê isso? Qual que é a sua visão sobre esse olhar? Na verdade, eu não me preocupo praticamente nada em relação a isso. É claro que vão ter movimentos da sociedade contra, a favor, pessoas que vão ter dificuldade, vão ter que se adequar, mas o princípio da robotização e automatização vem para facilitar tarefas repetitivas. Ok. Um exemplo disso é que uma das primeiras formas de automatização, que foi da década de 70, foi tirar a pessoa de um lugar insalubre. Então, e continua com esse objetivo. Ainda continua com esse objetivo. Então, em vez de você ter uma pessoa carimbando milhares de papéis, não, você digitaliza
todos aqueles documentos e você consegue fazer a mesma função daquela pessoa que ficava carimbando, que gera ler, gera outros problemas. Ou seja, e a pessoa para de realmente pensar e usar a parte cognitiva que ela tem e ela pode contribuir para a sociedade. Então aquilo que é repetitivo, aquilo que é previsível, enfim, pode ser programado para uma máquina executar. Sim. E daí com isso sobra tempo para as pessoas fazerem aquilo que é inerente da natureza humana. Exatamente. Inclusive, a gente ainda pode subdividir robotização em 3 aspectos. Às vezes as pessoas falam assim, só tem robotização e o robô vai tirar meu emprego. Não, na verdade não é verdade. Existem alguns tipos de inteligência artificial e robôs que eles são supervisionados. Então vão ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que vai supervisionar a atividade do robô. Se você considerar robôs utilizados na parte da medicina, você utiliza um robô a quilômetros de distância para permitir que seja feita uma operação. Ele está autônomo? Não, não está. Tem um outro médico na outra ponta que está fazendo a operação. Mas ele permite que uma pessoa cognitiva, que uma operação cirúrgica é uma coisa cognitiva, que você vai ter que analisar vários efeitos que estão acontecendo e daí o cirurgião consegue identificar a quilômetros de distância e fazer o que ele tem que fazer. Perfeito. Com o auxílio dessa tecnologia. Certo. Então, a tecnologia, de fato, ela vem para facilitar a vida das pessoas, né? Você é um cara que enxerga à frente. Você imagina que, em algum momento, as pessoas vão na contramão, né? A tecnologia é cada vez mais acelerada e as pessoas desaceleram porque elas vão utilizar a tecnologia a seu favor? É uma pergunta muito, muito difícil, essa daí, porque depende da parte de comportamento humano. Sim. O que eu vejo que as pessoas utilizando de forma incorreta a tecnologia, elas acabam perdendo a parte cognitiva. Isso daí a gente vê muito em algumas novas gerações, que daí não se utilizam do potencial de conhecimento que está sendo disponibilizado. E da mesma forma não conseguem se relacionar com os outros. Então se utiliza dessa tecnologia que acaba sendo negativa. Sim. No final das contas ele fica negativo e acaba prejudicando a parte que é para ser acentuada com a tecnologia, que é a parte cognitiva. Perfeito. E de interrelacionamento. Então nós estamos falando aqui com uma pessoa que é de tecnologia, né, mas que usa isso justamente para aflorar mais essas habilidades que são humanas, né? E falando do Marlon, qual que é a habilidade que você destaca, né, como uma soft skill sua? Flexibilidade e velocidade de aprendizado. Que faz todo sentido quando a gente fala de tecnologia, né? Você precisa estar aberto para essas mudanças e se adaptando. Eu sempre digo que a gente tem que, no momento atual, a gente tem que aprender como desaprender sobre uma coisa e aprender rapidamente uma nova situação. Como cientista, a gente sempre fala que a verdade ela é relativa e temporária. Sim. Então, há tempos atrás, o átomo era de um jeito e agora é diferente. Então, a gente tem que se acostumar que aquilo que a gente aprendeu agora e que funciona no dia de hoje, daqui a 10 dias talvez não funcione. Não faça mais sentido, claro. E não faz mais sentido. Então, a gente tem que ignorar que aquilo foi bom, tá naquele banco de dados nosso, mas no futuro a gente tem que já aprender uma nova forma e ter um aprendizado e uma otimização, um aprendizado contínuo. Caso contrário, você vai cair numa mesmice que vai ser obsoleto. Muito bom. Hoje nós falamos aqui com o Marlon e a mensagem que a gente leva é: a tecnologia vem para nos ajudar a facilitar a nossa vida, mas para isso a gente precisa continuar estudando e todo dia desenvolvendo novas habilidades. Não está na hora de você potencializar o melhor do ser humano que existe em você? Desrobotize.